Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite. Estamos começando hoje mais um bate-papo das 6. Hoje, nosso bate-papo, nós vamos tocar aqui num assunto muito bom. Crise de ansiedade. Como saber que eu tenho? Então, hoje nós vamos aqui falar sobre esse tema com a psicóloga Jamile Pratzioli. Muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. É um tema muito recorrente, né? Muito atual. E acho importante a gente estar trazendo consciência, conceitos e como fazer em situações de crise para poder evitar maiores transtornos em relação a essa, não vou chamar de patologia, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre a construção social também da ansiedade, junto com essa questão orgânica. Muito bem-vinda. Vamos falar muito. E com o nosso preparador físico, Eduardo Salles. Boa noite a todos. Agradecer o convite. Até porque é bem recorrente isso, né? No campo da atividade física, nas academias, né? A gente vê com muita frequência essa queixa. E, sem sombra de dúvida, o exercício é um grande equilibrador desse processo, né? Sim. Então é bem bacana, vamos discorrer sobre isso aí também. Muito bom, sejam bem-vindos. Bom, eu vou mostrar para vocês aí lá fora um pouquinho o trânsito, né? Como está agora. Olha aí nossa câmera aí. Olha, tá bem tranquilo hoje, né? Agora, né? Geralmente que não a hora vindo que pra cá foi tenso. Exatamente, nos deixou ansiosos. A realidade, Gerou ansiedade. Gerou ansiedade. Bom, nós vamos aqui começar o nosso programa e vamos falar um pouquinho sobre esse tema e temos 60 minutos para conversar a respeito. Vamos aproveitar muito bem, porque o tema é extenso, né? Mas assim, para que as pessoas entendam em casa, né? O que seria essa crise de ansiedade, Jamile? Você deve ter isso atualmente no seu consultório, assim, muito frequente. Se o meu, eu vejo, né, na cardiologia com frequência. Verdade. Então, o que é a ansiedade, para a gente começar, né? A ansiedade é uma resposta fisiológica a uma antecipação de um medo futuro. Essa é a ansiedade. E essa emoção, né, essa sensação ou esse sentimento, tem diferença nessas terminologias, mas só para poder clarear o que eu quero explicar aqui. A ansiedade, ela é natural, a gente tem a ansiedade até como um mecanismo de defesa e ela se difere do medo, né, pela sua excessividade, e o medo é uma preocupação com algo iminente, que está para acontecer agora. A ansiedade é um medo, né, a gente amplifica ali um pouquinho esse medo, mas mais voltada para preocupação com acontecimentos, eventos futuro, né? E essa preocupação futura, ela gera sensações fisiológicas e emocionais que deixam o corpo e a mente num estado de excitabilidade. E isso às vezes impacta de uma forma sempre não. A ansiedade normal não é tão negativa porque ela nos ajuda a ser prudente, assim como o medo. A ansiedade patológica, né, e aí nós teríamos a patologia ansiedade, ela impacta de modo a nos impedir de ter determinadas ações, de sentirem sensações físicas limitantes e por aí vai. Esse instinto, né, que o ser humano tem, que é um instinto protetor, né? Sim. Que é esse da luta e fuga. Ele é uma coisa natural.
Por exemplo, diante de uma situação em que seu cérebro identifique que você está em perigo, seja pelo ambiente, seja pela situação, ele vai sendo ali, né? Seu subconsciente, ele vai não é treinando para situações, eu acho que pode até ser isso, mas ele vai identificando de uma forma que você não tem consciência, mas quando você chega no ambiente que te oferece perigo, você já começa a ter uma certa ansiedade ali. Então, o seu cérebro ele já começa a agir e estimular outros órgãos do corpo. Então, por exemplo, você pode, quando você tem uma crise de ansiedade, você vai ter um estímulo do coração, principalmente no primeiro momento das suprarrenais. Você vai ter liberação de hormônios como adrenalina, como cortisol, que irão aumentar ali o seu batimento cardíaco, os níveis de pressão, né? Vai dar aquela sensação de sudorese, né? Então, você vai ter muitos sintomas relacionados à ansiedade que vão durar de forma ali, muitas vezes, passageira. E esses sintomas podem ser físicos, né? E aí a sudorese, taquicardia, tremores, até algumas crises mais intensas, até enrijecimento de musculatura, né? Isso. Até os sintomas emocionais, que vão... A síndrome do pânico, por exemplo, ela entra na classificação das ansiedades, né? Então, dentro dessa ansiedade aí, nós temos vários subtipos, né? Que seria a ansiedade generalizada, a agorafobia, o transtorno obsessivo compulsivo, a síndrome do pânico, né, que foi por onde começou a sintoma. Então, essa sintomatologia, ela vai impactar em várias subdivisões. Mas é muito importante a gente colocar aqui que a ansiedade, ela é inerente mesmo, ela é instintiva, ela faz parte da vida de todas as pessoas. O que vai transformar, o que vai dizer se essa ansiedade ela é natural, né, dentro desse mecanismo ali de instinto protetor do ser humano para a patologia, é a intensidade e o impacto que isso vai gerar na conduta, né, desse sujeito. O que eu queria estar trazendo aqui sobre ansiedade, não sei se seria agora ou depois, mas já vou logo, tem a ver com uma construção social. Toda vez que eu venho, eu falo que o ser humano é um ser biopsicossocial, ele não pode ser retirado do seu contexto. Hoje existe uma produção de ansiedade, né? Então a gente está aumentando os índices estatísticos, lembrando que toda psicopatologia, ou talvez toda patologia, né? Se você for relacionar estatisticamente, o índice é baixo, é sempre pequeno. Mas o que acontece então que a gente tem visto tantas estatísticas com a questão da ansiedade ou da depressão, por exemplo, né? O que eu posso pensar, a partir dos estudos que eu tenho feito, é que nós temos construído socialmente pessoas ansiosas. Então, o contexto social que a gente vive corrobora para quem tem predisposição desenvolver seus gatilhos, né, de uma forma mais precipitada, e talvez até pessoas que não tenham a predisposição começam a produzir, porque o ser humano ele é dentro desse contexto e a rotina atual ela acaba nos convidando a uma vida ansiosa. E isso vem desde a infância, assim, né? Eu acho que os pais, a cobrança em torno do ser humano hoje, né? E assim, eu acho que isso começa na infância porque a gente se vê, né, com muitas atividades já desde o início. Seria talvez uma forma da gente alertar a esses pais, a super cobrança que existe. Excesso de expectativas, né? A gente tem uma expectativa hoje da perfeição, né? Falávamos aqui no intervalo sobre as harmonizações faciais, que nada contra, mas tudo o que é demais sobra, né? Uhum. Então, os excessos de preocupações com perfeição a nível físico, a nível de condutas escolares. Intelecto mesmo da criança, né? Às vezes você... Se você... Bom, os pais que estão me ouvindo, eu acho que eles vão concordar comigo, mas ponham muito amor no que eu vou falar agora. Se você observar uma escolinha de futebol, os pais que vão assistir seus filhos no futebol, é muito nítido, é perceptível se você
façam aí o meia-culpa e quem vai assistir, presta atenção no que eu vou falar. O excesso de cobrança para essa criança de 5, 6 anos até, com 7, então é mais ainda. A cobrança desses pais para que eles deem o passe certo, para que eles façam gol, para que o time não perca. É tão forte a cobrança desses pais que deveriam estar ali motivando simplesmente a prática do esporte, né? Que eu fico preocupada. Então, já vai um alerta aqui para você, pai. Se você é esse pai, e eu já vi, eu já vi esses pais nas arquibancadas, cuidem com muito carinho para vocês não construírem filhos ansiosos. Eu estou dizendo dos meninos, mas isso teríamos também nas escolinhas de dança, né? Em outras esferas no feminino. Então, nós pais estamos querendo filhos perfeitos, queremos filhos excessivamente assertivos, e o ser humano naturalmente ele é errante, graças a Deus. O que eu percebo no esporte, Jamile, muitas vezes é a transferência disso para a criança, né? Talvez aquele pai que não teve a oportunidade de praticar o esporte, de ter frequentado uma escolinha, né? E de repente você vê ele prospectando tudo isso na criança. Acho que eu não sei se é um mecanismo natural, até que ponto, né? Até que ponto é natural. Exatamente. Eu vejo natural. É natural, Edu, a gente ter expectativas para os filhos até a página 5 ali, né? Depois, quando o livro começa, a gente precisa entender que essa criança é um sujeito. Então, vejo um excesso de expectativas, né? Todo pai e mãe tem expectativa para os seus filhos. Eu acho que a questão de você ter expectativa, sobra, né? Jamile, é normal. Normal. Como você não vai ser, né? Você não consegue ficar inerte àquela situação daquele ser humano ali, você tenta orientar da melhor forma possível. Mas eu acho que está perdendo um pouco esse termômetro da orientação quando você procura essa perfeição que você está falando. Então, era justamente isso que eu estava tentando falar. Justamente isso, no sentido de o pai prospecta ali e de repente aí começa, ele está fazendo esporte, não, ele tem que ser melhor nisso, eu vou procurar um preparador físico para isso. Ok. Não, tá legal. Não, vamos para nutrição esportiva. Não, vamos na medicina. Vamos nisso, vamos naquilo. Vamos fazer crescer. Não tem que incentivar. E que motivar, com certeza. Motivar. Sim. Mas vendo que cria essa expectativa demasiada sobre o sujeito, sobre a criança. E essa pressão, vezes, né, eu vou chamar assim, ela realmente ela faz parte de uma produção dos gatilhos para a construção, né, da ansiedade. Então, assim, sim, contribui em muito para um adulto ansioso, para um jovem ansioso. E há de se pensar aqui que, falando de jovem, né, da infância para a juventude, né, a dependência química, muitas vezes, ela vem de um jovem ansioso. Muitas vezes também a ansiedade substâncias psicoativas, substâncias são o gatilho para a ansiedade. Mas em muitos casos é um jovem ansioso que se aventura no uso das substâncias químicas, né? Sim. Então, uma preocupação maior, porque também hoje a gente tem um número maior de dependentes químicos. E acaba que essa questão que você falou, que você pontuou, do estímulo às atividades, porque assim, tudo é prática na vida, né, Eduardo? Então, se você se você é uma criança já sedentária no início, né, das suas relações ali interpessoais, se você é uma criança que está sempre mais introvertida, claro que isso vai ter um impacto no futuro. Então, assim, a atividade física, e aí você vai me falar com propriedade, ela é um meio para essa interação interpessoal, não é isso? Sim. Entre as pessoas, eu acho que não é... Até do sujeito com sujeito também, né? A atividade física, ela traz esse autoconhecimento também, né? Autocontrole. Eu acho bacana, né, falando aí da infância, a construção de um autoconceito, né? Sim. Então, esse menino com atividade física, principalmente hoje, né, que ele tem um estímulo menor, né, do movimento, né, pela segurança, pelo risco, né, da violência. Então, a gente vê essa turma aí ficando mais em casa, dentro do condomínio, no apartamento, os celulares estão aí,
né, que acabam produzindo também esse mecanismo de ansiedade, as telas, né, de modo geral. Mas o que eu vejo assim, o que é bacana, como o exercício colabora para essa criança, é que essa criança com um maior grau de mobilidade, no sentido de destrezas, né, destreza física, ela melhora muito o seu conceito. Né? Eu tenho exemplo quando eu trabalhava com algumas crianças que realmente eram complicadas e caíam muito, e se movimentavam, esbarravam em objetos. Enfim, então essa criança ou ia para o esporte e não aprendia, era aquele que ficava ali naquele cantinho, né? O último a ser convidado. E aí a gente tem que trabalhar mesmo, tentando desenvolver essa criança. E aí, à medida que ela ia se desenvolvendo, ela ia ganhando confiança, ia melhorando o conceito que ela tinha de si, né? Porque o conceito que ela estava criando naquele momento, que ela, sei lá, era ruim, né? Que não ia bem. E com isso melhorava a autoestima dessa criança, e de repente você via aquela criança que não queria participar da educação física, de repente participando ativamente da educação física, e você via esse momento de formação, esse momento de transformação. Na época que a educação física era obrigatório. Não é isso? Tipo assim, você tinha ali, né, a gente fazia a educação física, mas você sempre tinha ali a pessoa que era mais tímida. E é isso que você está falando, né? O conhecimento ali dos seus próprios movimentos, da sua capacidade física, dos seus limites, né? Naquela atividade ali tão simples que é a atividade física, né? Na escola, porque é um momento em que você se expõe, né? A sua fraqueza vai aparecer ali por causa de um jogo de handball, por causa de um jogo de vôlei, por causa de uma corrida. Então você às vezes consegue identificar muito bem uma criança que tem um pouco mais de dificuldade ali nesse momento. É importante ter esse olhar, né, que você está falando aí, o educador físico, o professor na escola, porque você vai conseguir identificar aquela criança que tem. Hoje em dia, né, eu acho que isso tudo aí você consegue se conhecer, e as crianças não estão, talvez, né, sendo testadas da forma, né, não todas, né, gente? Claro, né? A gente está falando de uma forma que a gente está falando de uma grande, que na verdade é uma grande maioria mesmo, né, doutora? Assim, infelizmente a gente vê um número crescente de psicopatologias atingindo crianças, né? Então, assim, na nossa era de infância, a gente não tinha... Um fator é assim, ó, nós não tínhamos a informação que temos hoje, ok? Tudo bem, mas também hoje nós temos uma crescente que é para além da questão da informação. Então, assim, tem uma produção social. Então, a gente vê um número crescente de psicopatologias que talvez seriam desencadeadas na vida adulta ou numa fase ali dos 28 anos, acontecendo com 13. Né? É muita informação. Um nível ansioso chegando, que né? Talvez chegaria lá na frente, já está acontecendo aqui com 5, 6. Então, esse excesso de estímulo, e aí eu queria contrapor falar de ansiedade e ociosidade, né? A criança hoje não pode mais ficar ociosa. E tem uma questão novamente social de que todo mundo tem que estar ativo o tempo inteiro. Uau, tem que fazer, tem que realizar, tem que acontecer, né? E a gente não acha espaço para o nada. A gente vai ter que achar um espaço para ociosidade o nada, aspas, porque o nada não é o nada, fisiológica, né? Mas essa ociosidade, já se dizia sobre a ociosidade produtiva, a criança não fica sem fazer nada. Então, vamos para um restaurante, o que se faz? Tela. É verdade. Porque a criança não tem paciência de ficar ali batendo um papo com os pais, né? Então, nós adultos, não vamos falar de criança não, né? Sim. Vamos falar dos adultos. A gente também não consegue ficar sem fazer nada. Sem consumir uma informação por mais de meia hora, a verdade é essa. Né? Então, assim, isso é um grande fator de ansiedade. A gente está consumindo de minuto em minuto. Quem aqui, quando tira férias, estou falando por mim, mas estou convidando todo mundo a refletir sobre. Quando eu tiro férias, meus primeiros 3 dias são um pouco angustiantes. Porque eu tô com tempo sobrando. Muito estímulo, E o que eu vou fazer? Como é que vai ser? E será que tá certo? Aí eu falei, ei, Jamília, calma lá. São 2 férias. Aí você relaxa, passa a gostar das férias, né? E curte o teu ócio produtivo. Mas a gente tá com muita dificuldade de aceitar o ócio como algo positivo. E aqui eu não tô falando da preguiça. Eu tô falando do ócio, que é o tempo do nada. O tempo de assentar esse cérebro, essas sinapses, essas conexões. É o tempo da criatividade, às vezes. É o tempo da criatividade. Porque cada informação que a gente recebe,
em qualquer âmbito, que seja o âmbito da menos importância dos Instagrams modistas, assim, né? Enfim, tem informações relevantes e tem informações que não são tão. Mas cada informação que a gente recebe, o nosso cérebro faz conexões. Ele faz associações, ele tem ali uma produção química se desenvolvendo, né? E ele não para mais de fazer conexões. Sim. Hoje em dia a gente não para mais, o cérebro não para, tá? Mas nós temos uma ativação mais intensa e um momento onde esse cérebro tem que estar menos ativado, que seria o descanso do cérebro, grosseiramente falando. Mas os cérebros não estão mais desligando nem na hora de dor? Não estão. Então a gente está tendo uma qualidade de sono muito ruim. O adulto, né, ele tem essa dificuldade em desligar. Você imagina a criança, né? Às vezes você se pega ali envolvido com a tela e quando você vê, você está ali há 40 minutos, 1 hora. Então, o assunto é longo, gente. É muito assunto. Eu falei, 60 minutos vai ser pouco. E os fatores que desencadeiam a ansiedade acabam sendo muito amplos também, né? Claro. E essa produção, foi o que eu comecei a minha fala aqui, é exatamente o cuidado que a gente tem que ter para não ficar produzindo essa ansiedade, né? Não fazer parte de uma produção social. Deixa a ansiedade para ser tratada naquela porcentagem que realmente existe, porque é predisposição, tem a ver com personalidade, ou um trauma ou outro de infância que também acontece, mas a gente tem mais ansiosos do que deveria. Porque tem um contexto que está sendo muito favorável. Todo mundo tem alguma ansiedade, né? Muito bom. Bom, nós vamos terminar aqui o nosso primeiro bloco, tá bom? E já voltamos com mais o bate-papo das 6 e vamos falar exatamente sobre esses fatores que podem desencadear a ansiedade. Até daqui a pouco. Voltamos com o nosso bate-papo das 6. Hoje o tema é crise de ansiedade. Como identificar que eu tenho uma crise de ansiedade? Contamos aqui com a presença de Jamile Praticioli, psicóloga, que está aqui nos dando ótimos conselhos, e o nosso educador físico, Eduardo Salles, que também está aqui compartilhando suas experiências conosco. Então, quero agradecer a você que está aí nos acompanhando pela televisão, pelo rádio, pelo YouTube, né? Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso papo. Vamos aqui tentar, né? Não dá para separar a crise do pânico da ansiedade, sim, né? Sim. Mas a gente sabe que são diagnósticos, né? Que são, né? A gente consegue caracterizar uma crise de ansiedade e nós conseguimos identificar bem uma crise de pânico. Né? Os dois acabam tendo a mesma base, né? Que é o medo. Né? Os dois vêm dessa preocupação, desse medo, né? E a grande diferença ali de uma crise de pânico é que esse medo está mais vinculado a ansiedade, de modo geral, ela vai estar com medo de qualquer coisa, né? Medo de vir fazer o programa e não dar certo, medo de alguma coisa acontecer errado na prova que eu fiz. Então ela vai estar relacionada a medos de uma forma intensa, relacionado ao futuro. A crise do pânico, ela vai estar relacionada ao medo da morte, né? De uma morte iminente. Algo vai acontecer comigo a nível físico, né? É uma preocupação mais a nível físico e não em relação às coisas do contexto. Então, assim, do pânico, atualmente ela entra, né, nessa classificação também das ansiedades, mas ela vai estar mais relacionada a essa preocupação com medo da morte iminente. Aí tem todos esses sintomas que acho que vocês devem receber com frequência lá nos consultórios, né? Então, tanto a ansiedade, né, que nós falamos aqui no início do programa, que pode ser algo fisiológico mesmo, né? Sim. Faz parte da característica do ser humano, né, ter ali alguma ansiedade. Claro, sempre a gente vai ter uma expectativa que vai gerar alguma ansiedade. E a crise do pânico vem a ser o quê? Uma crise de ansiedade também, né? Só que com uma sensação ali de morte iminente, a sensação física que foge ao controle, né, de quem está passando por aquele momento. Então, você traz para aquilo e ela tem um tempo de duração, ela vai passar. Isso é, né? Isso é muito importante saber para você que tem aí crise do pânico, já
né, já procurou ajuda, porque só vai saber quem procurou ajuda, que a crise do pânico ela vai durar entre 15 e 30 minutos. Então, esse é o tempo estimado aí de uma crise, 15 minutos, e podendo chegar a 30 minutos aí de crise, mas isso vai passar. Agora, é muito difícil você conseguir ali ter essa consciência quando você está durante uma crise de pânico. Porque a questão cerebral ali que vai ser acionada na crise é uma questão da ordem não consciente. Ela vai estar ligada mais ao movimento automático ali de fuga e defesa, né? Então vai ser startado ali essa conexão ali, essa informação cerebral. Então não é consciente, e agora eu vou ter uma crise do pânico. Não, eu tenho e não tenho domínio sobre isso. É importante quem tenha a síndrome do pânico, ela ter clareza disso que você trouxe, vai passar. Né? Vai chegar no seu ápice e ela vai descer porque o sistema ali de neurotransmissão, ele vai se autorregular. Eu falo que ela é uma montanha russa. É uma montanha russa. Você sobe e desce dentro desses minutos aí que ela está acontecendo, mas no final ela passa. E o que é importante, assim, o que a gente poderia fazer nesse momento de uma crise de pânico, né? A tomada de consciência, ela ajuda. Às vezes você mudar linhas de raciocínio, né? Eu brinco assim, vamos conversar com pânico, né? Vamos bater um papo ali com o teu pânico. Isso te ajuda a não criar a expectativa do fim logo dessa crise. Então, quando você começa a pensar, nossa, estou com medo, então, e agora começa a fazer as pazes, não luta contra, eu tenho que parar de ter medo, eu tenho que parar com isso. Não, quanto mais se diz, eu tenho que parar, mais você aciona de que esse medo, que o perigo está ali. Lutar contra é pior. É pior. Então faça as pazes. Então trava um diálogo interno, a gente chamaria de metacomunicação. Então você trava um diálogo interno com o seu medo, com o seu pânico. Ou você pode buscar técnicas de respiração, você pode buscar técnicas de mindfulness. O que seriam essas técnicas de uma forma mais ampla? Nada mais é do que tomar consciência de que outras partes do seu corpo estão existindo, perceber o pé no chão, né? A gente orienta sentar, botar o pé todo no chão, sentir ali o teu pé nesse chão, porque isso vai te dando uma sensação de âncora, de ter uma âncora, de ter de estar, né? De estar. De existir, vai te trazer para o aqui e agora. Lembra que a ansiedade é uma preocupação futura, então ela te remete a uma preocupação com aquilo que não aconteceu. Então, tentar estar aqui, o pé no chão, pode tocar a sua perna, né? Quem consegue, porque existem sintomas que você fica muito enrijecido na musculatura, então você não vai conseguir fazer isso, mas a respiração, ela vai te ajudar, né? A gente pede para inspirar, segurar um pouquinho, fala, puxa 1 e solta 4, porque esse movimento também ajuda na regulação de controle, mesmo, né? Ajuda na regulação desse sistema que se desorganizou. Então, né, você começa, e aí você, já que tomou consciência, fez sua metacomunicação, pode tentar desenvolver essas atividades para que isso passe. E isso vai passar independente do que você fizer, né? Porque ela tem um pico e ela volta. E a atividade física, ela traz, né, Eduardo, essa consciência corporal, essa consciência, talvez não, pode vir a ajudar essas pessoas, com certeza. Pode, crise, então. A gente tem bem documentado, assim, né, na literatura, os estudos, sobre os efeitos da atividade física, nem atividade física, né, do exercício físico. Distinguir isso, pessoal, porque a atividade física é movimentação, uma movimentação cotidiana, né? Por exemplo, uma dona de casa faz muita atividade física. Sim, sim. Só que a gente precisa que essa atividade seja sustentada por um período maior, numa intensidade maior, que provoque uma sudorese, que provoque uma respiração mais acelerada, né? Que para produzir os efeitos fisiológicos que controlam a ansiedade. Que basicamente a gente tem aspectos comportamentais e aspectos fisiológicos químicos muito claros. Por exemplo, a liberação, organização, né, dos neurotransmissores. Isso está muito claro, está muito documentado. A liberação de serotonina, dopamina,
GABA, enfim, várias substâncias, né, encefalinas, né, no cérebro, no sistema nervoso como um todo, que ajudam na regulação. Então, assim, para o praticante de atividade física, de exercício físico, né, a gente sente isso e tem um efeito agudo muito legal, que às vezes você está ali, né, um dia mais puxado, irritado ou ansioso, né? E aí a gente vai para o exercício físico, você passa um tempo ali, quando você começa a criar essa conexão com o corpo, a conexão fisiológica e a conexão do corpo, o estado de presença. Então, de repente, esses sintomas, respiração ofegante, coração acelerado, sudorese, é como se isso fosse virando para o exercício, porque é a produção do exercício. Então, ou seja, você começa a trazer um comportamento, essa somatização que antes estava em repouso, para de repente para uma situação em que isso é mais do que natural. Então, durante o exercício, você vai ter o coração tem que acelerar, a respiração tem que acelerar, a circulação vai, né, acelerar, o suor vai chegar, e de repente você começa a se conectar que isso não é um estado de ansiedade. De repente, essa é uma resposta fisiológica. Essa fala do Edu é muito legal. Tem tudo isso agora também. é ansiedade. Né? Assim, tudo agora é uma ansiedade patológica. Lembrando que ansiedade todo mundo tem. E realmente, assim, quando você começa a perceber que nem todo sintoma que você tem é uma patologia, você não precipita uma patologia. É uma resposta fisiológica do seu organismo. Porque se eu estou assim, num estado mais de excitabilidade a nível de medo, e eu falo, nossa, eu estou ansiosa, liberei toda a conexão que eu preciso para ficar ansiosa. E aí, quando eu vou para uma atividade, um exercício físico, né? E aí eu começo a perceber essas sensações corporais de uma forma saudável, num ambiente saudável, eu tenho o reconhecimento. E cérebro, ele vai muito de memória. Ele vai de associações, né? Ele tem ali todos os seus arquivinhos, né? E você vai para uma situação, eu já conheço essa sensação. Nem é tão ruim assim. Isso você vai se adaptando, né, a essas respostas fisiológicas. Se familiariza com algumas respostas que fazem a evitação de um processo patológico de ansiedade. Né? Que não é um sentimento estranho, certo? Então, quando seu coração acelera ali na hora da ansiedade, você vai conseguir identificar isso ou sentir isso de uma forma um pouco mais natural. E o exercício físico, só corroborando aqui com o Edu, é como se fossem cápsulas diárias de substâncias químicas do bem-estar. Né? Porque você se exercita, você libera ali no seu cérebro essas substâncias de bem-estar, você vai se sentindo bem e você vai se acostumando com estar bem. Com certeza. O que tem muito a ver com essa pergunta que nós recebemos aqui, ó. Eu não consigo dormir direito. Não consigo perder peso. Isso tem a ver com ansiedade? Bom, até a frase dela já tem, né? Quando ela diz não, quem sou eu para dizer que consegue? Vamos começar por aí, né? Né? Às vezes eu passo tarefa de casa no consultório e eu falo, olha, você precisa, a tarefa é essa. Aí a pessoa fala assim, eu vou tentar. Eu falei, pronto, já estragou minha tarefa. Quem tenta não consegue. Né? Então, assim, não é tentar, eu vou fazer. E o que ela está fazendo, ou ele, não sei quem, para se proporcionar uma boa qualidade de sono. Sim, tem a ver com ansiedade, né? A ansiedade, dos sintomas é insônia. Ela afeta a qualidade do sono, e o contrário também é verdadeiro. Se você tem tido, às vezes, noites mal dormidas por excesso de trabalho, enfim, qualquer outra situação, também pode desencadear um processo ansioso que vai atrapalhar teu sono e virou um ciclo vicioso negativo. Então, sim, noites mal dormidas podem ser sintomas de ansiedade, sim. E ela fala sobre a questão do peso, né? Do peso. Tem uma relação direta, né? Você não dorme bem, você acaba tendo uma secreção diferenciada de hormônios,
Talvez isso também aumente o apetite, né? Você fica mais tempo. Exatamente. O fato de não dormir bem também queima, né, mais calorias, né? O homem na hora que devia estar dormindo. Exatamente. O sono é um autorregulador do corpo. Então, é essencial, é fundamental dormir bem, se também o objetivo for emagrecimento, né? E aí eu vou dar uma sugestão para o ouvinte, né, que trouxe essa colaboração, agradecer pela pergunta, isso é muito importante. Acredito que muitas pessoas têm a mesma pergunta que a dela. E a ideia seria exatamente mapear, né? Mapeia aí a tua rotina, como é que está a sua higiene do sono. Antes de dormir, que bem-estar você está se propondo, como é que você está informando o teu cérebro que é a hora do descanso. Mais falado do que isso já foi, mas a tela na hora de dormir, principalmente a do celular. Às vezes você deixa ela acender ali, ó. Você está ali deitado dormindo já. E o seu celular está ali do lado da sua cama carregando, puf, acende. Vira esse celular, põe esse celular num outro lugar. Onde ali, você não tem acesso, não veja, né? Mas a maioria das pessoas, se eu estiver mentindo, me corrijam, ficam na internet. Sim, estimulando. Até a hora de dormir. Né? Nossa, agora já são meia-noite, agora eu vou desligar e vou dormir. Aí você desligou o celular, o seu cansaço, tá? Mas a sua fisiologia para um bom sono não tá. Porque até ele desligar vai demorar. Então, até o cérebro entender, agora vou dormir, já passou mais uns 40 minutos, você foi dormir 1h da manhã. Dor forte no peito e nas costas. São sintomas de ansiedade? É para você, Débora. Doutora Débora. Melhorei agora, tomando sertralina. Nós temos efeitos da ansiedade no corpo que são... A pessoa não está inventando aquilo, tá? Aquilo é uma resposta orgânica a uma liberação hormonal que está acontecendo. Então, você vai ter aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, você vai ter sintomas reais, né? Então, assim, olha, ansiedade, ela vai gerar sintomas que você vai julgar que aquilo é real, sim. Então, nós temos um grande número de pessoas que procuram, né, que fluem ali para o pronto-socorro, para o consultório do cardiologista com dor no peito e que não é o caso de ser uma dor cardiovascular, um infarto. Muitas vezes no pronto-socorro você tem um paciente que sente e te descreve, né, a dor torácica típica de um infarto. Só que nós temos formas de identificar isso, graças a Deus, né, além da sintomatologia. Então nós temos alterações que no infarto são alterações orgânicas e reais, ali que a gente consegue ter uma métrica, né, exames, né, exames de sangue que conseguem nos ajudar a fechar esse diagnóstico ou a descartá-lo. Então, assim, mas é grande, sim, a procura por atendimento médico por dor torácica. E eu acho que as duas coisas são saudáveis do ponto de vista de ajuda, porque muitas vezes você realmente está ali sobre um estresse, né, perene, em que você está sempre lidando com essas alterações hormonais no seu corpo. E isso, com o tempo, nós sabemos que o estresse, ele é um fator, né, desencadeante, o estresse de uma forma não fisiológica, porque é impossível, né, a gente não ter o estresse. Mas eu queria falar um pouquinho do estresse que a gente conversava no intervalo, né, assim, a gente, novamente eu falando aqui de produção social, né, a gente vive numa era onde ninguém pode ficar estressado, onde a gente não consegue lidar com frustrações, né? Uma série de mitos foram criados, né? E o estresse também é inerente à condição humana, né? O estresse faz parte, né? O que fica disfuncional é aquilo que passa do necessário para nossa sobrevivência, para nossa proteção, né? E, nós temos ali uma ansiedade, um medo, a tristeza é excelente, e eu nunca me esqueço daquele filminho do Divertidamente, quem salva a Hayley é a tristeza e não a felicidade. Eu acho fantástico, esse filme foi brilhante. Para entender assim, todos os sentimentos, todas as emoções, elas são necessárias e importantes. Sim. Então, a gente pegar o estresse e falar, nossa, a gente não pode mais ficar estressado, vamos jogar fora, sei lá, talvez havia uma apatia, né? Todo mundo hoje vive a ilusão de que deve-se viver sem o estresse. Não é bem assim, né? O que eu falo aqui a respeito aqui da nossa
resposta para você, tá, que mandou aqui o questionamento, é que esse estresse que a gente convive no dia a dia, que é o estresse de tô atrasado, aquela coisa natural, isso aí é normal. Agora, o estresse perene, né, o estresse em que você sente frequentemente todas essas sensações que nós falamos desde o início do programa, né? Taquicardia excessiva, oscilação pressórica, liberação de todos esses hormônios, eles com o tempo irão sim gerar doenças orgânicas reais, como por exemplo as doenças cardiovasculares. Então, nem sempre a dor no peito e nas costas podem ser de uma doença cardiovascular, mas é importante que a gente descarte este diagnóstico, porque este diagnóstico apresenta índices de fatalidade que a ansiedade, a crise do pânico não vão apresentar, né, agudamente. Isso é importante, tá bem? Né, doutora? Assim, não é fatal as crises, mas o coração precisa descartar. Mas é importante, assim, a gente está aqui falando de sintomas, de como evitar talvez as ansiedades excessivas, mas sempre que você tem um sintoma fisiológico, é importante fazer um diagnóstico diferencial. Assim, com certeza. Não leve... Olha, isso não é nada, isso vai passar. Não é para levar o pé da letra assim, né? A gente tem muito o que dizer, mas nós vamos fazer um break aqui e voltamos logo mais. Voltamos aqui com o nosso último bloco, Bate-Papo das 6, falando sobre crise de ansiedade. Bom, nós vamos tentar aqui falar um pouco para vocês agora, resumir aqui, a respeito da atividade física, Eduardo, e exatamente esses gatilhos de ansiedade, a propensão que um sedentário tem para desenvolver a ansiedade. O que você tem para falar para eles aí a respeito? Tem estudo mostrando que tem redução de níveis de ansiedade em pessoas mais ativas. Isso já está bem claro. Eu acho bacana destacar rapidamente, né? O exercício tem um papel aí na regulação de várias dessas substâncias que estão no cérebro, né? Que ajudam no controle da ansiedade aí. É um medicamento, é como se fosse um medicamento que você pode tomar diariamente e sem contraindicações. É a ativação da farmácia interna, né? Exatamente, a ativação da farmácia interna. Só que para isso acontecer, eu destaco que é importante os parâmetros para a execução do exercício. Então a gente tem que falar em frequência, preferencialmente diária. Hoje na Organização Mundial de Saúde já tá claro, são 300 minutos de exercício físico por semana. Isso daí, gente, é para baixa intensidade, mas baixa intensidade também não produz muito efeito. Então vamos falar em frequência para uma pessoa que tem ansiedade todos os dias. Não pode fazer todos os dias, faça o máximo que você puder. A gente vai falar de duração, né? Duração 60 minutos, você está falando 300 minutos por semana. A gente tem estudo mostrando que a partir de 15 minutos numa intensidade maior também tem o mesmo efeito. E quem faz exercício físico sabe, fica 15 minutos ali na esteira tentando dar uma corridinha, se não vai baixar esse estado de ansiedade. Então na prática a gente também sabe disso, ou seja, se conseguir fazer meia hora, excelente. Se for uma hora, melhor ainda, né? A frequência semanal, então a gente falou, a duração, intensidade. Fala de uma maneira simples. Tem que produzir uma respiração mais acelerada. Tem que sentir que o coração está acelerando. Eu fico preocupado com o pessoal que vai para a caminhada, né? Que é a queridinha de todo mundo. Bacana a caminhada, só que tem que ser uma caminhada que você fica ofegante. Com um nível de intensidade, isso né? aí, que você está sentindo a perna queimando um pouquinho. Se for aquela caminhada, tipo, passeando com o cachorro, passeando no shopping, isso é atividade física. É bacana? Passear com o cachorro reduz a ansiedade? Sim, mas por um outro viés. Pelo relaxamento. Pelo relaxamento. E uma atividade que te dê prazer em fazer, sim, né? Isso é bacana. Porque o passear com o cachorro dá o prazer para a pessoa de fazer aquilo. Então que você procure atividades, né, Eduardo? Isso. Faça exercícios físicos também, eu aprendi hoje. Isso, exercício não físico. É atividade física, são exercícios físicos, né? E nós temos, né, a atividade física, técnicas, né, de terapias comportamentais e tudo,
são coisas que vêm a complementar aí, né? Nós estamos chegando aqui no fim do programa, mas eu queria que você falasse para nós terapia comportamental. O que é isso? Hoje, o que a gente tem de mais eficaz, né, para o tratamento da ansiedade são as TCCs, né? A terapia cognitivo-comportamental. Mais interessante é as terapias de terceira onda, que é psicologia positiva e uma série de outras que não vem ao caso. Técnicas, né? E isso vai trazer técnicas mais objetivas, né? O que a TCC vai fazer? Como é que essa teoria, como é que essa metodologia de tratamento ela funciona? Ela vai trazer para o cognitivo o que está no emocional. Então, você pega o seu emocional, transforma em racional, cria um processo de ação, traz para o comportamento para que este comportamento produza sensação. Então, o processo de mudança psíquica... De comportamento mesmo, né? Mas ele só vai acontecer quando o corpo sentir. Sim. Então, as emoções, elas se estabelecem no corpo, né? E não isso aí é muito do comportamento do indivíduo. Então, isso não tem a ver com medicamento, gente. Que é o que a gente já procura logo a pílula para resolver tudo. Né? Então, assim, nós temos que ter a consciência de que existe vida também além das medicações. O medicamento, né? É o imediatismo, então, né? Em muitos casos são necessários, exatamente. Né? Mas o tratamento psicoterápico, ele é importantíssimo. Ele é fundamental. E a gente não conseguiu falar dos gatilhos, né? Que seriam muito importantes. Mas assim, com 5 segundinhos, 10 eu vou tentar falar só da importância de fazer esse contato, de perceber os gatilhos, né? Numa crise, começa a mapear o que é de ponto comum. Porque normalmente os gatilhos, eles não são da ordem da consciência, mas tem um fator ali por trás, um desafio emocional por trás. Então, se você começa a mapear como é que estava esse contexto quando eu tive a crise, você vai achar um pedacinho que é em comum com outra crise, com a outra crise, perceber o gatilho. E a terapia vai te ajudar a trabalhar nesses gatilhos. É importantíssimo a gente se conhecer, né? E é importantíssimo procurar autoconhecimento para que você seja orientado, né, a fazer as terapias comportamentais. E daí essa parceria toda aqui, né? Porque o ser humano, eu sempre digo também, a gente separa a mente e o corpo para estudar, gente. Mas assim, essa mente, ela tá nesse corpo que precisa ter esse conhecimento dessa estrutura corporal e de como funciona o seu emocional. Então, para falar de ansiedade, eu não pensei em parceria melhor. Assim, a gente tem aqui tudo que se precisa ser trabalhado, né? O orgânico, o fisiológico, o emocional, o que vem da mente, e o físico, para você conseguir fazer uma construção, né? Essa autoimagem, esse autoconhecimento, e daí criar ações práticas para combater essa ansiedade, que pode ser de predisposição genética, né? Mas muitas estão sendo criadas a partir de um contexto social. Essa que me deixa um pouco angustiada, porque não deveria existir. Foi ótimo, foi muito bom. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, né? Eduardo, muito obrigado mais uma vez, a gente está aqui junto, né? Obrigada pela presença. Jamile, foi maravilhoso, é muita coisa para falar. É muita né? coisa. A gente tem muito a dizer sobre esse tema. E eu quero agradecer a você que está aí nos assistindo, né? No YouTube, na rádio e na televisão, né? Na nossa TV Sim. Obrigada aos nossos patrocinadores, Unicor, né? Obrigado ao Linhares Medical Center também, Uniscan. Então estamos todos aqui, Pagoto, realizando esse programa. Muito obrigada e boa noite, até uma próxima oportunidade. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.